As 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Tiatira, 08 de dezembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, é a tradução, U. 1 Apocalipse 2 e 18 a 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dá-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira. Historicamente, Tiatira era a cidade menos notável entre as 7 cidades desta revelação. Estava situada sobre a fronteira de Mísia e Iônia. Ela era cercada por muitos rios, os quais estavam cheios de sanguessugas. Sua característica mais digna de elogios era que ela era próspera financeiramente devido à corporação coletiva de oleiros, tecelões, tintureiros, alfaiates, etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira convertida europeia de Paulo. 2 Ora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade como a que continha os elementos espirituais para a 4ª era, foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira foi a adoração de Apolo Tirinaios, a qual estava ligada ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol, e o primeiro em poder depois de seu pai, Zeus. Ele era conhecido como desviador do mal, ele presidia as leis religiosas e a expiação, o meio de expiação, significando fazer reparos pelos erros ou culpas. Platão disse dele, ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios e cultos aos deuses, também os ritos ligados com a morte e após a vida. Ele comunica seu conhecimento de o futuro e a vontade de seu pai aos homens por meio de profetas e oráculos. Em Tiatira, este rito foi conduzido por uma profetisa que se assentava numa cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. 3 O domínio desta religião era notável. Seu formidável poder não se apoiava exclusivamente no domínio do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer aos sindicatos que ofereciam ao povo seu meio de vida a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Qualquer um que recusasse a participar das festas idólatras e das orgias licenciosas era impedido de entrar nestas associações do primeiro século. A fim de ser uma parte da vida social e comercial, o indivíduo tinha que ser praticante da idolatria pagã. 4 É digno de nota que o próprio nome Tiatira significa domínio feminino. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade a todos, conquista a todos e controla despoticamente. Ora, o domínio feminino é a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: Eu tornei a voltar-me, e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes 7, 25 a 28. Paulo disse: Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade. 5 Desde o jardim do Éden, a mulher tem constante e sucessivamente tentado dominar o homem, e hoje mesmo o mundo é da mulher, com a deusa da América sendo uma mulher nua. Com o ídolo da mulher caindo do céu,
Recorde que seus braços eram barras de ferro, caracterizava a primeira era ou a era de Éfeso. Assim seu poder tem crescido até que ela ganha autoridade absoluta, tal autoridade sendo usurpada pela sua disposição férrea. 6 Ora, não se tenciona que uma mulher tenha uma vontade férrea. Ela é, segundo a Santa Escritura, para ser submissa ao homem. Este é um mandamento para ela. Uma mulher que em verdade seja feminina, toda feminina, terá essa atitude. Não será um capacho, porque nenhum homem que em verdade seja um varão fará dela um capacho, porém ela desejará estar sob autoridade e não governar sobre o varão porque ele é a cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus tem feito dela, ela se perverte. Qualquer homem que permite que a mulher tome autoridade sobre ele, também romperá essa imagem, tornando-se um pervertido. Por isso é que uma mulher não deve usar traje masculino, nem tampouco deve cortar o cabelo. Ela não deve nunca usar vestes que pertençam ao homem nem deve cortar o cabelo. Quando ela o faz, está intrometendo-se no domínio do varão, está tomando autoridade e está se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, que lhe é ordenado não fazer, então mostra de que espírito é. Sendo uma mulher dominante anticristo, e a semente da Igreja Católica está nela, ainda que ela negue isto veementemente. Porém quando chegamos à palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, isso é amém. 7 Voltemos ao princípio. Na criação original, física, como a conhecemos hoje em dia, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Em tudo houve dois, o galo e a galinha, a vaca e touro, e assim sucessivamente. Porém quando chegou ao homem, somente havia um. Não houve um par. Adão havia sido feito à semelhança de Deus. Ele era um filho de Deus. Como um filho de Deus, ele não podia ser tentado e logo cair. Isso seria impossível. Assim sendo, Deus tomou um subproduto do homem para permitir a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um produto original de Deus. Ela foi formada do homem. E quando Deus fez com que ela fosse tirada do homem, ela foi completamente diferente das demais fêmeas que ele havia criado. Ela tinha a capacidade de ser enganada. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral, porém a fêmea pode ser tomada em quase todo o tempo. E esta fraqueza nela permitiu que Satanás a enganasse por meio da serpente, e trouxe a mulher a uma posição muito extraordinária diante de Deus e sua palavra. Por um lado, ela é tipo de toda coisa vulgar, imunda e aborrecível, e por outro lado, ela é tipo de toda coisa limpa, formosa e santa, como receptáculo do Espírito e as bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada meretriz que está embriagada com o vinho de suas fornicações e por outro lado, ela é chamada noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada mistério da Babilônia, abominação diante de Deus, e por outro lado, ela é chamada Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado, ela é tão aborrecível, malvada e lasciva que é sumariamente lançada no lago de fogo como o único lugar digno que merece, e por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando do próprio trono de Deus como o único lugar próprio para uma rainha como ela. 8 E nesta era de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é mistério da Babilônia. Ela é a grande meretriz. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a mulher verdadeira é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Ela não tem outra palavra senão a dele, nem pensamentos fora dos dele, nenhuma direção além do dele. Porém, o que há sobre esta igreja? Ela tem se desviado da palavra e tem destruído as Bíblias e os documentos dignos dos homens piedosos. Ela tem matado aos que pregam a verdade. Ela tem se apoderado de reis, príncipes e nações. Ela domina exércitos e insiste em que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela tem sido completamente seduzida pelo diabo, e por sua vez tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido suas religiões que são suas filhas bastardas. 9 Ela tem dominado através das eras das trevas. Por mais de 900 anos ela saqueou e destruiu, terminou com as artes, destruiu as ciências, não produziu senão a morte até que a luz da verdade foi quase inteiramente extinguida e somente uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase tinham cessado de fluir, mas enquanto ela dominava os reinos da terra e exigia que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu, e a estes, ela não podia destruir. Deus tomou cuidado de seu pequeno rebanho, eles não podiam ser destruídos. Esta igreja de Roma chegou a ser tão pagã e malvada quanto a rainha Atália, que tentou destruir toda a semente real e quase teve êxito,
Mas Deus preservou a um, e dele chegou a haver muitos fiéis. Assim também Deus preservou a um rebanho pequeno naquela longa noite de trevas, e de sua verdade eis que finalmente levantou-se um Lutero. 10. Qualquer um que conheça alguma coisa que seja sobre a Igreja Católica Romana e sua forma de adoração, poderá entender por que a cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a Igreja nas eras das trevas. Ali está ante nossos olhos. A era 11. A era de Tiatira foi a mais longa de todas, durou cerca de 900 anos, de 606 a 1520. O mensageiro. 12. A Igreja tinha há muito sido dividida em dois grupos, o grupo ocidental e o grupo oriental. De vez em quando um reformador saía de algum grupo e por um tempo guiava uma porção da Igreja a uma relação mais profunda com Deus. Tal homem no Ocidente foi Francisco de Assis. Ele verdadeiramente prosperou por um tempo, porém sua obra foi finalmente subjugada pela hierarquia de Roma. Pedro Valdo de Lyons, um negociante que renunciou sua vida secular, tornou-se muito ativo no serviço do Senhor e atraiu muitos a ele, mas ele foi impedido em sua obra e excomungado pelo Papa. Nem o grupo ocidental nem oriental tinham em si um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era, examinando a luz da Escritura. Porém, havia dois homens nas Ilhas Britânicas, cujo ministério da palavra e nas obras podiam resistir ao teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. Foi sobre São Columba que caiu o quinhão de ser o mensageiro. 13. Embora o mensageiro à era de Tiatira fosse São Columba, quero discorrer um pouco sobre a vida de São Patrício como exemplo para nós também, para mostrar-lhes a mentira acerca da pretensão de Roma que São Patrício não foi dela mais do que Joana d'Arc foi. Patrício nasceu da irmã de São Martim, na pequena cidade de Bonaventure que estava situada nas ribeiras dos rios Clyde. Certo dia, enquanto estava brincando nas praias do rio com suas duas irmãs, chegaram os piratas e levaram os três meninos. Ninguém sabe que sucedeu com as irmãs, mas Patrício, seu nome era Sucate, foi vendido a um comandante no norte da Irlanda. Sua obrigação era cuidar dos porcos. Para fazer isto ele treinou cães. Tão bem treinados eram seus cães que muitas pessoas vinham de longe das redondezas para comprá-los. Em sua solidão ele buscou a Deus e foi salvo. Então veio o desejo urgente de escapar e voltar para o lar para seus pais. Ele arquitetou um plano que tirava grande vantagem de sua habilidade de treinador. Ele ensinou os cães a deitarem sobre ele de modo a cobrirem seu corpo cuidadosamente e não se moverem antes de ordenados a isto. Assim, um dia, quando seu dono vendeu vários cães, Patrício mandou os cães, exceto o líder da matilha, a entrarem no barco. O líder da matilha, ao qual depois ele deu um sinal secreto, correu e recusou subir a bordo. Enquanto o proprietário e o comprador tentavam pegar o cachorro, Patrício entrou no barco e fez sinal para os cães cobrirem-no. Depois, com um assobio, ele chamou o líder da matilha que, entrando no barco, deitou-se sobre ele. Desde que Patrício não se encontrava em nenhum lugar onde pudesse ser avistado, o comprador entrou em seu barco e se fez ao mar. Depois de certificar que o capitão estava muito longe para voltar, Patrício deu outro sinal aos cães que fê-los brigar. Depois ele apareceu e disse ao capitão que, a menos que ele o deixasse na praia em sua casa, ele ordenaria aos cães continuar aquela confusão, e ele tomaria conta do navio. Porém, o capitão era um cristão, e quando ele ouviu a história do rapaz, ele alegremente o deixou na praia em casa. Ali Patrício foi à escola da Bíblia e voltou à Irlanda, onde pela palavra e o poder de Deus em muitos sinais e maravilhas ele ganhou milhares para o Senhor. Em nenhum tempo ele foi a Roma, nem em tempo algum ele foi comissionado por Roma. A verdade da questão é que quando Roma finalmente ganhou um ponto de apoio na ilha e quando viram que o tempo era oportuno, eles mataram mais de 100.000 cristãos que tinham através dos anos se multiplicado do grupo que tinha ido ao Senhor sob S. Patrício. 14. Cerca de 60 anos depois da morte de S. Patrício, Columba nasceu em County Donegal, Irlanda do Norte, a família real de Fergus. Ele se tornou um brilhante e consagrado erudito, guardando de memória a maior parte das escrituras. Deus o chamou em voz audível para ser missionário. Depois que ele tinha ouvido a voz de Deus, nada mais pôde detê-lo, e seu ministério milagroso tem levado muitos historiadores a clamarem no contíguo aos apóstolos. Tão grande era seu ministério com sinais sobrenaturais que alguns, especialmente estudantes de Roma, pensaram que os relatos foram exagerados. 15. Em uma de suas viagens missionárias ele chegou a uma cidade cercada de muros. Ele encontrou os portões fechados. Ele elevou sua voz em oração pedindo que Deus interviesse e lhe permitisse acesso ao povo a fim de pregar. Mas enquanto ele orava, um grupo de feiticeiros começou a perturbá-lo com barulho.
Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que ele abafou os gritos dos ímpios. Repentinamente os portões se romperam abrindo seus acordes. Ele entrou e pregou o evangelho, ganhando muitos para o Senhor. 16 Em outra ocasião, quando ele foi também fechado do lado de fora de uma vila, quando ele se virou para retirar-se, o filho do chefe repentinamente foi acometido por violenta enfermidade. Estava prestes a morrer. Columba foi imediatamente procurado e solicitado a voltar. Quando ele orou a oração da fé, o menino foi prontamente curado. A vila foi então aberta para a evangelização pelo Evangelho. 17 O Evangelho puro que foi pregado por Columba e seus cooperadores espalhou por toda a Escócia, conduzindo-a para Deus. Transbordou também para a Irlanda e norte da Europa. Seu modo de espalhar o Evangelho era de enviar 12 homens sob a direção de um líder a uma região, a uma nova área, literalmente construírem uma cidade central evangélica. Entre estes 12 homens haviam carpinteiros, professores, pregadores, etc., todos maravilhosamente versados na palavra e de um viver santo. Esta pequena colônia era cercada por um muro. Logo este núcleo era cercado por estudantes e suas famílias em suas próprias casas, aprendendo a palavra e preparando para sair e servir ao Senhor como missionários, líderes e pregadores. Os homens eram livres para se casarem, embora muitos não o fizeram, a fim de melhor servirem ao Senhor. Eles permaneceram livres de ajuda do Estado, e em consequência evitaram as questões políticas. Ao invés de sempre atacarem as outras religiões, elas ensinaram a verdade porque criam que a verdade era arma mais que suficiente para executar os fins que Deus tinha em mente para eles. Eles eram absolutamente independentes de Roma. 18 São Columba foi o fundador da grande escola bíblica na ilha de Eye, ao largo da costa da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa que não podia produzir alimento suficiente para todos eles. Mas Columba plantou a semente com uma mão enquanto mantinha a outra erguida em oração. Hoje a ilha é uma das mais férteis do mundo. Deste centro bíblico da ilha saíram poderosos eruditos dotados de sabedoria do poder de Deus. 19 Quando eu leio na história deste grande servo de Deus e da maravilhosa obra que ele realizou, entristece o meu coração saber que o poder papal, desejando ardentemente levar todos os homens ao alcance de suas garras, foi e finalmente destruiu estes campos missionários, destruindo também a verdade como for ensinada por Columba. A saudação. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Apocalipse 2:18. 20 A revelação da divindade era de Tiatira que Jesus é o Filho de Deus. Já uma vez nos dias de sua carne ele era conhecido como o Filho do Homem. Mas daqui por diante nós não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais o Filho do Homem, o grande profeta, que reuniu em si mesmo todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Agora nós o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder e está sobre todos segundo o prazer de sua própria glória. A sua glória ele não repartirá com outro. Sua liderança sobre a igreja ele não cederá a homem algum. 21 Ele olha sobre Tiatira, e eis que ele vê naquela cidade e naquela quarta era a honra que pertence a ele somente, sendo conferida a outro. Seus olhos ardem com o fogo da ira em julgamento quando ele vê Apolo reverenciado como o Filho de Deus, quando ele somente é o unigênito Filho do Pai. Quão terrível deve ser seu julgamento sobre a religião da era de Tiatira, na qual os membros da igreja, como adoradores pagãos do Filho de Deus, Apolo o filho de Zeus, elevam um governo humano à adoração, sustentados pelo poder do Estado. Pois foi isto exatamente o que ele viu. A Igreja Católica Romana, completamente imersa na adoração idolátrica baseada em ritos do deus Sol Apolo, tinha elevado um homem à verdadeira deidade, Papa, através do casamento da Igreja e do Estado. Porque Tomás de Aquino e Álvares Pelágios formularam e afirmaram que o Papa aparece aos que o olham com olhos espirituais, ser, não um homem, mas um Deus. Não há limites quanto à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que ele quiser e pode retirar de qualquer um seus direitos, como lhe convir. Duvidar deste poder universal faz com que a porta da salvação seja fechada. Os grandes inimigos da igreja são os heréticos que não usam a canga da verdadeira obediência. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o Filho de Deus. E Timóteo 2:5. 22 Mas o Papa de Roma tem mudado a palavra. Ele se fez,
um mediador entre Deus e o homem, não homens. Assim agora ele intercede entre o mediador e os homens. Porém não existe nenhum outro mediador além do Filho. O Papa pronuncia salvação através de Roma. Mas não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Com razão seus olhos ardem com forte juízo. Não é de causar admiração que os pés sejam como latão reluzente enquanto ele se encontra pronto para reduzir a pó os reinos ímpios deste mundo. Agradecemos a Deus por estes fortes pés de latão. Eles têm passado pelo julgamento por nós. Eles são agora nossa fundação porque o que ganhou é nosso. Nós nos encontramos identificados nele, em Jesus o Filho de Deus. 23 Foi nesta era que testemunhamos o levantamento do maometismo que negava o Filho de Deus e decretava a morte a todos que a si mesmos se chamassem cristãos. 24 Foi também nesta era que a falsa igreja negou o primeiro mandamento do Deus poderoso e começou imediatamente a quebrar o segundo mandamento porque ela colocou seu Papa no lugar de Jesus Cristo e estabeleceu e reforçou a adoração aos ídolos em tal extensão que determinava a morte dos que recusavam um lugar para as imagens na igreja. Sob a Imperatriz Teodora, somente, de 842 a 867 mais de 100.000 santos foram mortos porque a julgaram de nenhum valor as imagens. 25 Verdadeiramente esta era deve arrepender-se ou se perderá toda. Eis o Senhor da Glória, Deus, o próprio Deus, sua palavra abandonada, sua pessoa rejeitada, mas as mãos humanas e os corações humanos não podem depô-lo. Deixem-lhes negá-lo, ele permanecerá fiel. Não temas ao pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E quando eu vier com pés de bronze e olhos flamejantes, eu recompensarei, o julgamento me pertence, eu darei o pago, diz o Senhor. O elogio. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. 26 Aqui novamente encontramos as mesmas notas introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O Filho de Deus disse, creiam-me ao menos pelas obras que eu faço. Ele pôs ênfase em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Era uma grande parte de seu ministério. Seu Espírito Santo no apóstolo Paulo disse, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Estas obras eram para inspirar fé nele quando demonstrasse esta relação com ele que Paulo descreveu como criados nele. 27 Ora, as obras nunca tomam o lugar da fé em Deus para nossa salvação. Mas as obras revelarão nossa fé já colocada nele. As boas obras não salvarão vocês, mas elas serão produtos de uma vida salva como fruto para o Senhor. Eu creio nas boas obras. Mesmo se uma pessoa não for salva, ela devia praticar boas obras e fazer o melhor que puder. Como é horrível aos olhos de Deus os homens praticarem obras más e depois dizerem que estão fazendo a vontade de Deus. Era isso que os bispos e papas e a hierarquia de Roma estavam fazendo. Eles estavam matando, mutilando, e praticando toda espécie de mal em nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naqueles dias maus aqueles verdadeiros crentes fiéis brilharam como uma luz nos lugares escuros, porque continuamente fizeram o bem. Eles retribuíam as maldições com bênçãos, e sustentavam a verdade para honrarem a Deus chegando mesmo muitos a morrerem por ela. 28 Neste versículo ele está louvando a seus filhos porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo espírito morando dentro deles. Os homens viam suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor, se você é um cristão, você fará o que é correto. Suas obras testificarão que seu coração está bem. E isto não será algo que você estará fingindo, porque você fará sua vontade quando ninguém senão Deus estiver te vendo, e você fará sua vontade ainda que lhe custe a própria vida. 29 Eu tenho conhecido o teu amor, serviço, fé e paciência. Vocês notarão que o amor é posto entre obras e serviço. E este é o lugar certo para ele, porque sem amor nossas obras não são aceitas perante Deus e nem nosso serviço. Paulo falando aos Coríntios, disse, sem amor eu não sou nada, e tudo que fizer não terá nenhum proveito a menos que seja feito em amor. Pois bem, vocês podem ver aqui que estes crentes não faziam parte daquela classe dos nicolaítas que faziam obras como um meio de salvação ou para serem admirados pelos homens. Eles faziam suas obras no amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Este amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus.
Jesus disse: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viram as vidas dos cristãos primitivos disseram: Vejam como eles amam uns aos outros. João disse: Todo aquele que ama é nascido de Deus. E João 4:7. 30 Aqui quero dar-lhes uma advertência. A Bíblia diz a respeito dos últimos dias, que pela abundância de iniquidade, o amor do muito se esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor egoísta e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Devemos nos resguardar contra o poder do pecado nestes últimos dias. Tantos têm se tornado tão endurecidos que não têm se dado conta do espírito deste último dia. É tempo de nos aproximarmos de Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia, e rejeitaremos a verdade de Deus, a única que é capaz de ajudar-nos. 31 Naqueles negros e terríveis anos a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e pelos irmãos. Deus elogia-os por isso. 32 Eu conheço o teu serviço. Jesus disse: O maior entre vós seja como o menor. Um homem sábio comentando sobre este dito assim se expressou: Somente a história provará a verdade deste dito. Este homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história têm sido servos. Aqueles que exigiram ser servidos, aqueles que oprimiram, que sempre tiveram como meta estar à cabeça de todos, têm terminado em vergonha. Mesmo os ricos são condenados por Deus quando não usam bem sua riqueza. Porém, olhem a história e descobrirão que os verdadeiramente grandes eram aqueles que serviam a outros. A história nunca pôde aclamar aqueles aos quais muito foi feito, mas ela sempre louva os que fizeram muito pelos outros. Agora apliquemos isto a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim também devemos seguir o seu exemplo. Vejam-no quando ele se abaixa para lavar os pés dos apóstolos, aqueles pés cansados e sujos. Ele disse: O que faço agora não sabeis, mas sabereis depois. Mas o que me vedes fazendo deveis fazer também. Ele se tornou um servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo às alturas sublimes. E um dia no julgamento dos santos vamos ouvi-lo dizer: Bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo. Aqueles que se afadigam por causa dos outros estarão um dia sentados com ele em seu trono. Valerá mais do que tudo. Trabalhemos para o Mestre, do amanhecer ao pôr do sol, falemos de seu maravilhoso amor e de seu cuidado, e quando toda a vida tiver passado e nosso trabalho tiver sido feito e quando se fizer a chamada além, lá estarei. 33 Eu conheço a tua fé. Ora, aquele não diz o que disse a igreja em Pérgamo: Tu retens minha fé. Ele não está falando sobre sua fé, mas está elogiando-lhes por sua fidelidade. E à medida que o está fazendo, também menciona sua paciência. Fidelidade e paciência vão juntamente. Por certo, a paciência é o resultado da fidelidade, porque em esse Tiago 1:3 diz: Sabendo que a prova de vossa fé é obra paciência. 34 Não há nenhuma outra maneira para obter paciência. Tem que vir como resultado da prova de sua fé. Sabendo que a tribulação produz paciência. Romanos 5:3. É visto em Tiago 1:4 a alta consideração que Deus tem quanto à operação de nossa fé. Tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. 35 A vontade de Deus para nós é a perfeição. E essa perfeição é paciência, servindo a Deus e esperando em Deus. Este é o processo do desenvolvimento do caráter. Quão altamente tem Deus elogiado a estes santos da era das trevas. Pacientes como os cordeiros levados ao matadouro, eles serviam a Deus fiel e amorosamente. Isto era tudo o que desejavam da vida, simplesmente servirem ao seu Senhor. Quão grande será a sua recompensa? 36 Eu tenho conhecido que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isto é verdadeiramente notável. Quando as trevas daquela era aumentaram, quando a lista de honra dos mártires se tornava mais comprida dia a dia, eles trabalharam mais ainda, serviram o mais que puderam, e sua fé cresceu. Que trágico foi ver nera de Éfeso que o amor diminuiu. E verdadeiramente, nada é mencionado do crescimento da obra do amor nas outras eras, na mais tenebrosa de todas as eras, eles serviam-no mais ainda. Como é preciosa esta lição! Não há interrupção deste serviço gracioso de amor ao Senhor, pelo contrário um aumento dele. Este é o segredo. Deixemos o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor, nossa resposta é aumentar o serviço. Quando o fraco está clamando em temor, este é o tempo para bradar a vitória.
37 Eu tenho conhecido que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como já temos dito, esta era é chamada Era das Trevas, porque em verdade foi a época mais escura da história. Foi a era do Papa Inocêncio III que reivindicou ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a Igreja e o mundo, quem instituiu a Inquisição, a qual sob sua direção derramou mais sangue do que qualquer outro tempo exceto no tempo da Reforma. Foi a era da pornografia, o governo das meretrizes. Sagarius III tinha um amante e encheu o coro papal de concubinas e filhos bastardos e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Marozia, que era amante de Sagarius. João XI era filho ilegítimo da Marozia. João XII era neto de Marozia e ele violava viúvas e virgens e foi morto pelo marido furioso da mulher com quem se encontrava no ato do adultério. Foi era do cisma papal, pois duas linhagens de papas, uma governando de Avignon e outra de Roma, amaldiçoavam e lutavam entre si. Estes papas eram não somente culpados de atos imorais do sexo, gerando um número sem fim de filhos ilegítimos, cometendo sodomia, etc., mas eram também culpados de venderem ofícios sacerdotais a quem mais pagasse. 38 Foi era quando a luz brilhou mais debilmente. No entanto, os poucos crentes que haviam, trabalhavam mais fervorosamente quando as trevas aumentaram até que por volta do fim da era muitos levantaram-se tentando reformas. Suas obras foram tão fervorosas que eles prepararam o caminho para a reforma que principiava. Por isso a palavra diz sobre esta era, suas últimas obras, ao fim da era, são mais do que as primeiras. 39 A palavra, Tiatira, tem vários significados entre os quais destacamos sacrifício contínuo. Muitos creem ser uma profecia referente à missa, que é uma apresentação contínua do sacrifício de Cristo. Este é um pensamento excelente, mas ela pode também significar o contínuo sacrifício de vidas e trabalhos dos crentes verdadeiros do Senhor. 40 Certamente estes santos de Tiatira foram a nata de todos os crentes, cheios do Espírito Santo e de fé, criados para as boas obras, executando sua vontade, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando seu tudo como um sacrifício suave ao Senhor. A repreensão. Apocalipse 2:20 Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. 41 Agora, juntamente com este versículo, quero que se dê conta do versículo 23 e note a prova de uma grande verdade que tenho estado trazendo à sua atenção. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, e os corações. 42 Tenho falado durante todo o tempo que há verdadeiramente duas igrejas, embora o Espírito fale a ambas em cada era como se fossem uma. Aqui está claramente declarado que há igrejas, e declara tão claramente que algumas destas igrejas muito evidentemente não sabem que ele é o que sonda os rins e o coração. Ele vai provar a eles que é desta maneira. Pois, que igrejas serão estas que não conhecem esta verdade? É claro que é a falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus, e eles tendo temor de Deus julgam-se a si mesmos para que não sejam julgados. 43 Ora, porque Deus chama estas igrejas de suas igrejas, muito embora sejam elas da falsa vinha. A verdade do assunto é que elas são cristãs. Mas não são cristãs do Espírito. Elas são cristãs da carne. Elas estão tomando o nome em vão. Marcos 7:7. Em vão porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. 44 Mas realmente são cristãos, porque outra coisa poderia ser? Um maometano é um maometano. Esta é a sua religião, não importa que vida eles vivam, porque subscrevem a teoria que o Alcorão ensina. Da mesma maneira um cristão é um cristão enquanto ele subscreve o fato que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, foi crucificado e morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador do gênero humano, etc. Na verdade, na era de Laodiceia haverá aqueles que se chamam a si mesmos de cristãos porque consentem as boas qualidades de Jesus, enquanto reservam para si mesmos o direito de negarem sua deidade. Os cientistas cristãos já têm feito isto, como também multidões que pregam um evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja. Mas ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Essa espécie de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. Mas, não obstante, é ordem de Deus que o joio cresça junto com o trigo e ele não é para ser extirpado. Este é o mandamento de Deus. Seu dia de ser amarrado e queimado está vindo,
porém agora não. 45 Deste modo o Espírito está falando a este grupo misto. De um lado ele está louvando, do outro ele está repreendendo. Ele tem dito o que é certo com o crente verdadeiro. Ora, ele adverte o que a falsa vinha tem de fazer se é para ela comparecer justificada diante do Senhor. A mulher Jezabel. 46 O apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Tiago 1:14-15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. 47 Agora, isso é uma semelhança exata do que está sucedendo nas eras da igreja. Assim como o pecado começou com nada menos que uma sensação, assim também a morte da igreja começou com os atos simples e pouco notados dos nicolaítas. Dos atos passou a ser uma doutrina. De uma doutrina passou a abarcar o poder do Estado e a introdução do paganismo. Agora, nesta era passa a sua própria profetisa mestra, e assim vai continuando até que se encontre algum dia no lago de fogo, porque ali é exatamente onde vai encontrar seu fim, na segunda morte. 48 Agora, o clamor de Deus contra esta quarta era se encontra em sua denúncia contra esta profetisa Jezabel. E para entender melhor o porquê dessa denúncia, teremos que esquadrinhar sua história na Bíblia, e quando encontrarmos o que ela fez no passado, então saberemos o que está fazendo neste tempo. 49 A primeira e importantíssima coisa que aprendamos sobre Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão, nem se encontra sua introdução em uma das tribos de Israel em uma admissão espiritual como foi de Ruth, a Moabita. Não, senhor. Esta mulher era filha de Etibal, rei de Sidom, e Reis 16:31, que era sacerdote de Astarte. Ele tinha ganhado o trono assassinando seu predecessor, Peles. Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isto certamente recorda-nos Caim. E o modo como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus tinha ordenado para a admissão dos gentios, mas ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora esta união, como temos visto, não foi espiritual, foi política. E desta maneira esta mulher que estava mergulhada na idolatria não tinha o mínimo desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro, mas pelo contrário, ela entrou com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Ora, Israel, as 10 tribos, já tinha conhecido o que era adorar bezerros de ouro, mas eles ainda não tinham sido vendidos à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era conhecida. Mas desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu numa forma mortal. Isto foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa no templo que ela erigiu a Astarte, Vênus, e Baal, deus do sol, que Israel chegou ao ponto mais crítico de sua vida. 50 Com este conhecimento, podemos começar a ver agora o que o Espírito de Deus está dando a conhecer nesta era de Tiatira. Eis aí. 51 Acabe casou-se com Jezabel e lhe a fez como uma manobra política para fortalecer seu reino e assegurá-lo. Foi isto exatamente o que a igreja fez quando ela se casou sob Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora dessem uns ares espirituais a isto. Ora, ninguém pode convencer-me que Constantino era um cristão. Ele era um pagão com um disfarce cristão. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos Cavaleiros de Colombo. Ele colocou uma cruz na torre de Santa Sofia, com isto começando uma tradição. 52 A ideia de Constantino era unir a todos, os pagãos, os cristãos nominais e os verdadeiros cristãos. E por algum tempo parecia que ele ia ter êxito porque crentes verdadeiros se moveram para ver se poderiam levar de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. Quando eles perceberam que não poderiam retorná-los à verdade, eles foram forçados a se desligarem do corpo político. Então, quando eles o fizeram, eles foram chamados de heréticos e foram perseguidos. 53 Permitam-me dizer aqui que temos a mesma coisa transcorrendo agora. O povo todo está se unindo. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapte à necessidade de todos, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm o seu próprio concílio de Nicéia, mas o chamam de concílio ecumênico. E vocês conhecem a quem todas estas organizações combatem. Elas combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não quero dizer a organização chamada pentecostal. Eu quero dizer aqueles que são pentecostais porque eles são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio porque eles andam na verdade. 54 Quando Acabe casou-se com Jezabel por razões políticas, ele vendeu sua primogenitura.
Você se une com uma organização e você vende sua primogenitura, irmão, quer você creia nisto ou não. Cada grupo protestante que sai e então volta vende sua primogenitura, e quando você vende sua primogenitura você fica exatamente como Esaú. Você pode chorar e arrepender-se o quanto quiser, isto porém não fará nenhum bem. Há somente uma coisa que você pode fazer e esta é: sai dela, povo meu, e pare de compartilhar de seus pecados. Agora se você pensa que eu não estou certo, responda simplesmente esta pergunta. Pode qualquer homem vivo dizer-me que igreja ou qual movimento de Deus já teve algum reavivamento e voltou depois e entrou em uma organização e tornou-se uma denominação? Leia sua história. Você não pode encontrar nenhum, nem sequer um. 55 Foi a hora da meia-noite para Israel quando ele ajuntou-se com o mundo e deixou o espiritual para preferir o político. Soou a meia-noite em Nicéia quando a igreja fez a mesma coisa. É a meia-noite agora quando as igrejas estão se ajuntando. 56 Quando Acabe casou-se com Jezabel ele permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado e erigisse duas enormes casas para adorar Astarte e Baal. A que foi erigida para Baal era suficientemente grande para todo Israel vir adorar nela. E quando Constantino e a igreja se casaram ele deu os edifícios da igreja, e edificou altares e imagens, e organizou a hierarquia que já tinha sido concebida. 57 Quando Jezabel conseguiu o poder do Estado garantindo-a, ela impôs sua religião sobre o povo e matou os profetas e os sacerdotes de Deus. Este assunto chegou a tal grau de perversão, que Elias, o mensageiro do seu dia, pensou que só ele havia restado, porém Deus tinha outros 7.000 que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. E hoje mesmo, entre essas denominações de batistas, metodistas, presbiterianos, etc., há alguns que sairão e regressarão a Deus. Eu quero que você saiba que eu nunca tenho estado contra as pessoas. É contra a denominação, o sistema organizado que eu estou contra. Eu tenho de estar contra este sistema porque Deus o odeia. 58 Agora permitam-nos parar um momento ao que repassarmos o que temos exposto sobre a adoração em Tiatira. Eu disse que eles adoravam Apolo, que era o deus Sol, juntamente com o imperador. Pois bem, este Apolo era chamado desviador do mal. Ele desviava o mal do povo. Eles os abençoavam e era um Deus real para eles. Ele estava suposto a ensinar as pessoas. 59 Ele explicava sobre a adoração, e ritos do templo, os cultos aos deuses, sobre sacrifícios e a morte e a vida depois da morte. O caminho pelo qual ele fazia isto era através de uma profetisa que se assentava em transe sobre uma cadeira de 3 pés. Oh! Vocês notaram isto? Eis aqui esta profetisa chamada Jezabel e ela está ensinando o povo. E seus ensinos estão seduzindo os servos de Deus e levando-os a cometerem fornicação. Ora, fornicação significa adoração aos ídolos. Este é o seu significado espiritual. Esta é uma união ilegal. A união de Acabe e a de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Todo fornicário acabará no lago de fogo. Deus o disse. 60 Pois bem, o ensino da Igreja Católica, a Igreja é fêmea, uma mulher, nega a palavra de Deus. O Papa, que é literalmente Apolo na versão moderna, tem ensinado o povo a se ajuntarem aos ídolos. A Igreja Católica Romana tem se tornado agora uma falsa profetisa ao povo porque ela tem subtraído do povo a palavra do Senhor e dado as suas próprias ideias quanto ao que constitui o perdão dos pecados, o que traz as bênçãos de Deus, e os sacerdotes têm ido tão longe quanto possível ao declararem categoricamente que eles têm poder não somente sobre a vida, mas também na morte. Eles ensinam de si mesmos que existe um purgatório, porém vocês não podem encontrar isto na palavra. Eles ensinam que orações e missas e dinheiro tirarão a pessoa do purgatório e a levarão para o céu. Todo o sistema que é baseado sobre seu ensino é falso. Não está baseado sobre o seguro fundamento da revelação de Deus em sua palavra, mas está baseado sobre as areias movediças e submergíveis de suas próprias mentiras diabólicas. 61 A igreja passou diretamente da organização à denominação e daí para o falso ensino. Isto é certo. Os católicos romanos não creem que Deus se encontre em sua palavra. Não, senhores. Se eles o crescem, eles teriam de se arrepender e voltar, mas eles dizem que Deus está em sua igreja. Isto faria da Bíblia a história da Igreja Católica. Mas não é assim. Vejam, simplesmente o que dizem sobre o batismo com água. Eles mudam-no de um batismo cristão para um batismo pagão de títulos. Deixe-me dizer-lhes sobre uma experiência que tive com um padre católico.
Uma jovem que eu tinha batizado em certa época tornou-se católica, então o sacerdote queria ter uma palestra comigo a respeito dela. Ele perguntou que espécie de batismo ela tinha. Eu lhe disse, eu a batizei no batismo cristão, que é a única espécie de meu conhecimento. Eu a tinha sepultado em água em nome do Senhor Jesus Cristo. O padre frisou para mim que em certa época a Igreja Católica fizera isto. Imediatamente eu lhe perguntei quando foi que a Igreja Católica fez isto, porque eu tinha lido suas histórias e não pude encontrar o que ele estava dizendo. Ele me disse que isto era encontrado na Bíblia e que Jesus tinha organizado a Igreja Católica. Eu lhe perguntei se ele pensava que Pedro foi realmente o primeiro Papa. Ele disse enfaticamente que Pedro foi. Eu lhe perguntei se as missas eram rezadas em latim a fim de ficar seguro que elas eram corretas e que nunca mudariam. Ele disse que era verdade. Eu lhe disse que pensava que eles tinham se distanciado bastante do que tinham no começo. O fiz saber que se a Igreja Católica realmente cria no livro de Atos, então eu era um católico antiquado. Ele me disse que a Bíblia era o registro da Igreja Católica e que Deus estava na Igreja. Eu discordei dele porque Deus está em sua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se tirar ou aumentar este livro, Deus tem prometido que ele acrescentará as pragas aos que acrescentarem e tirará sua parte do livro da vida se eles ousarem subtrair dele. Apocalipse 22:18, 19. 62. Deixem-me tão somente mostrar-lhes como a Igreja Católica crê que Deus está na Igreja ao invés de estar na palavra. Eis aqui um exemplo do diário do Papa João 23. Minha experiência durante estes 3 anos como Papa, uma vez que em temor e tremor eu aceitei este serviço em pura obediência à vontade do Senhor, comunicada a mim através do Sacro Colégio de Cardeais em conclave, depõe a favor desse axioma e é um movimento e uma razão sólida para eu ser fiel a ela, absoluta confiança em Deus, em tudo o que concerne ao presente, e a perfeita tranquilidade ao que diz respeito ao futuro. Este Papa declara que Deus fala através da Igreja revelando sua vontade. Quão falso! Deus está em sua palavra e fala através da palavra revelando sua vontade. Ele também declara que ele colocou absoluta confiança na palavra de homens e por isso obedece com tranquilidade. Isso soa tão bem, mas é tão falso. Exatamente como a perversão no Jardim do Éden. 63. Agora passemos aqui a Apocalipse, examinando o capítulo 17, e vejamos esta mulher, a Igreja, que está vivendo nas falsas profecias e não na palavra de Deus. No verso 1 Deus chama de grande prostituta. Porque ela é uma prostituta. Porque ela se encontra na idolatria. Ela tem agarrado o povo na mesma coisa. Qual é a cura para a idolatria? A palavra de Deus. Por isso esta mulher é uma prostituta porque ela deixou a palavra. Ela sentada sobre muitas águas, que significam multidões de pessoas. Isto certamente tem de ser a falsa igreja porque a igreja de Deus é pequena, poucos há que a encontram. 64. Notem a que se parece ela aos olhos de Deus, não importa o quanto ela pareça bela aos olhos do povo e quão filosófica ela se apresente. Ela está embriagada na imundície de sua fornicação. Agora ela está embriagada com o sangue dos mártires. Exatamente como Jezabel que matava os profetas e destruía o povo de Deus que não se curvava e adorava a Baal. E é exatamente isso que a Igreja Católica fez. Eles mataram aqueles que não se curvaram ao governo do Papa. Aqueles que queriam a palavra de Deus ao invés das palavras dos homens foram mortos, frequentemente por métodos cruéis. Mas esta igreja que lidava com a morte estava ela própria morta e não o sabia. Não havia vida nela e jamais quaisquer sinais a seguiam. Tempo para arrependimento. 65. Apocalipse 2:21. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Vocês sabem que esta igreja era verdadeiramente mais corrupta do que Acabe? Vocês sabem que ele se arrependeu por algum tempo e andou humildemente perante Deus? Vocês não podem dizer o mesmo da Igreja Católica Romana. Não, Senhor. Ela nunca tem se arrependido, pelo contrário, obstinadamente ela destruiu a qualquer e a todos que tentaram ajudá-la a se arrepender. Isto é história. Deus porém fez levantar não somente os mensageiros para cada era, mas ele levantou alguns ajudadores maravilhosos para estes mensageiros. Ele deu para cada era alguns homens de Deus e eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de novo a Deus. Deus certamente concedeu a ela a oportunidade e ajuda para se arrepender. Houve alguma ocasião quando ela se arrependeu e mostrou por meio de seu fruto que o havia feito? Não, Senhor. Ela nunca o fez nem jamais o fará. Ela está embriagada. Ela perdeu seus sentidos nas coisas espirituais.
66 Agora não se engane você pensando que a Igreja de Roma se arrependeu de haver trucidado os santos porque ela está tentando unir com os protestantes tornando os seus credos alinhados com os credos protestantes. Nenhuma vez sequer ela desculpou-se e disse que estava errada pelos seus assassinatos em massa. E ela jamais o fará. E não importa quão suave e doce ela pareça neste tempo específico, ela ainda se levantará para matar, porque o assassino mora em seu coração mau e impenitente. Sentença decretada contra a prostituta. Apocalipse 2:22-23 Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. 67 O que? Esta mulher tem filhos. Ela é uma adúltera. Se tal é o caso que ela tenha filhos pela sua prostituição, então ela tem de ser queimada com fogo, como diz a palavra. Isto é inteiramente verdade. Este é o seu fim, porque ela será queimada no fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas paremos e meditemos sobre estes filhos por alguns momentos. Uma mulher é aquela de quem procedem os filhos. É evidente que esta mulher teve filhos que procederam dela, e eles fizeram as mesmas coisas que ela fez. Mostrem-me uma igreja que já saiu de uma organização e não voltou para ela. Não existe nenhuma. Nem sequer uma. Os luteranos saíram e depois se organizaram como dantes, e hoje eles estão intimamente identificados com o movimento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram imediatamente. Os pentecostais saíram e se organizaram novamente. Vai haver outros saindo, e glória a Deus eles não se organizarão, porque conhecem a verdade. Aquele grupo será a noiva do último dia. 68 Agora, aqui nos é dito que esta prostituta teve filhos. Quem são eles então? São filhas, porque são igrejas exatamente como ela. Ora, eis aqui um ponto verdadeiramente interessante. Jezabel e Acabe tinham uma filha. Esta filha casou-se com Jeorão, filho de Josafá, e em 2:6-8-16 diz que Jeorão andou nos caminhos de seu sogro. Ele foi diretamente à idolatria por este casamento. Ele trouxe o temor e a adoração do Deus de Judá à idolatria. É isto exatamente o que todas estas igrejas filhas têm feito, assim como eu tenho salientado para vocês. Elas começam na verdade e casam-se na organização e deixam a palavra aceitando a tradição, credos, etc. Agora deixe-me concluir. Em Hebreus 13:7 diz: Lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. 69 É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como um marido é a cabeça da mulher. Ele a governa. Mas a igreja é uma mulher também, e seu governador é a palavra, Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela está em adultério. Agora você me cite uma igreja que não tem desistido da palavra aceitando em lugar das mesmas tradições e os credos. Todas são adúlteras, tal mãe, tal filha. 70 Qual será o castigo da meretriz e de suas filhas? Bem, ele será duplo. Primeiramente ele disse, eu a porei numa cama. De acordo com a última parte do verso 22 será um leito de tribulação, ou a grande tribulação. É exatamente isto o que Jesus disse em Mateus 25, 1-13. Haviam 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram tolas. As 5 prudentes tinham óleo, o Espírito Santo, porém as outras 5 não tinham. Quando se ouviu o clamor, eis aí vem o noivo, as 5 tolas tiveram que sair correndo, procurando óleo enquanto as 5 virgens prudentes entraram para as núpcias. As 5 que ficaram de fora foram deixadas para a grande tribulação. É isto que acontecerá a todos que não subirem no arrebatamento. É isto que virá sobre a meretriz e suas filhas. Em segundo lugar diz que ele ferirá de morte a todas elas, ou como diz a tradução literal, sejam postas à morte com morte. Este é um dizer estranho. Podíamos dizer, seja o homem levado à morte por enforcamento, ou por meio da cadeira elétrica ou de alguma outra maneira. Porém aqui diz, sejam levados à morte pela morte. A própria morte é a causa de sua morte. Agora eu desejo que vocês vejam isto claramente, assim tomarei novamente a ilustração da filha de Jezabel casando-se na casa de Judá e desta maneira levando-a diretamente à idolatria e fazendo que Deus entregasse Judá à morte. Foi isto que Balaão fez também. Então aqui estava Jezabel com seu paganismo. Lá longe está Judá particularmente adorando a Deus e vivendo sob a palavra. Então Jezabel casa a sua filha com Jeorão. No instante que isto aconteceu,
Jeorão levou o povo a se tornar idólatra. No instante em que este casamento teve lugar, Judá estava morto. A morte espiritual entrou. No instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. No instante em que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. Os pentecostais surgiram mais tarde e eles se organizaram. O Espírito os deixou, embora não o creiam. Mas ele o fez. Aquele casamento trouxe a morte. Depois a luz da unidade divina surgiu. Eles se organizaram e eles também morreram. Depois, quando o fogo de Deus desceu sobre o rio Ohio em 1933, um reavivamento de cura varreu o mundo, mas ela nunca veio através de qualquer organização. Deus saiu dos grupos pentecostais, das organizações, e o que ele vai fazer no futuro será fora de organização também. Deus não pode operar através da morte. Ele pode operar somente através de membros vivos. Estes membros vivos estão fora da Babilônia. 71 Assim vocês veem, a morte ou organização veio, e a igreja morreu. Ou para tornar mais claro, a morte tornou-se permanente onde pouco tempo antes reinava somente a vida. Assim como Eva trouxe a morte ao gênero humano, assim agora a organização é um produto de uma dupla corrupção. Nicolaísmo e balaanismo, propagados pela profetisa Jezabel. Ora, Eva deveria ter sido queimada juntamente com a serpente pelas suas terríveis obras. Porém Adão interveio, tomando-a imediatamente para si, de modo que ela foi salva. Mas quando esta religião satânica tiver caminhado todo o curso das eras, não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com seu sedutor, porque a prostituta e suas filhas e o anticristo e Satanás, todos eles encontrarão seus lugares no lago de fogo. 72 Agora, pode ser que esteja me adiantando e talvez deveria reservar isto para mensagens sobre a última era, mas parece acertado estampar isto agora porque trata tão claramente com a organização e o que vai acontecer através dela. E eu desejo adverti-los. Apocalipse 13, 1-18. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram ao dragão que lhe deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, salvo aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 73 Este capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana e o que ela fará através da organização. Lembre-se que esta é a falsa vinha. Deixem-me citar isto no nome do Senhor, ela faz isso apenas mentindo.
Sua liderança não é do Senhor, mas de Satanás. No final se encontra completamente identificada com a besta. A prostituta montada sobre a besta escarlate exibe claramente que seu poder é Deus da força, Satanás, e não o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. 74 No verso 17, ela mostra enfaticamente que ela ganhará controle absoluto do comércio da terra, porque nenhum homem pode comprar ou vender fora dela. Isto surge em Apocalipse 18, 9 a 17 que mostra seu envolvimento com seus reis, príncipes, mercadores, tudo que tem a ver com Roma e comércio. 75 Em Apocalipse 13 e 14, aprendemos que a besta espalha sua influência através da imagem que foi construída por ela. A imagem que é construída é um concílio ecumênico de alcance mundial, no qual todas as igrejas organizadas se reunirão com os católicos romanos. Eles já o estão fazendo neste instante. É inteiramente possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo, porém sendo o comunismo como Nabucodonosor tem sido levantado para queimar a carne da prostituta, Roma será vencida e destruída. Tomem nota que para todos os lados por onde foi a igreja romana, o comunismo seguiu. Tem de ser deste modo. E deixem-me adverti-los agora, não pensem que o comunismo é o seu único inimigo. Não, senhores. A igreja católica também o é, e mais ainda. 76 Agora leiamos Apocalipse 13 1 a 4, e comparemos com Apocalipse 12 1 a 5. Apocalipse 13, 1 a 4. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 12 1 a 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. 77 Satanás e a sua religião satânica estão em ambas as bestas. Em Apocalipse 14, a besta que foi ferida para a morte mas que viveu novamente é Roma pagã imperial que caiu ao violento ataque dos bárbaros e por isso perdeu seu poder temporal. Mas ela o reconquistou na Roma papal. Vocês compreendem isto? A nação que governava oprimindo a todos e que se tornou o império mais forte já conhecido foi finalmente ferido para a morte. Seu poder tinha se acabado fisicamente quanto ao controle pelos exércitos etc. Mas sob Constantino ela voltou à vida, pois a Roma papal tem se infiltrado em todo o mundo, e seu poder é absoluto. Ela usa reis e mercadores e em sua religião mortal e na força financeira ela está governando como a deusa desta presente era. Ela é também o dragão que ficou esperando para devorar o filho. Herodes tentou matar o Senhor Jesus e falhou. Mais tarde Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora ele está elevado ao trono. 78 Agora de tudo isto que temos dito, recordem a visão de Daniel. A última parte da imagem, o último poder do mundo estava nos pés. Estes eram de ferro e barro. Vejam. O ferro é o Império Romano. Mas agora não é mais um ferro sólido. O barro está misturado nele. No entanto, ele tratando dos negócios do mundo tanto nas nações democráticas como nas mais despóticas. A Igreja Romana está em toda a nação. Ela está misturada em todas elas. 79 Deixem-me dar-lhes algo mais sobre o ferro e o barro. Lembre-se quando Khrushchev bateu seus sapatos sobre a mesa das Nações Unidas? Bem, havia 5 nações orientais ali e 5 ocidentais. Khrushchev falou pelas do Oriente e o presidente Eisenhower pelo do Ocidente. Na Rússia, Khrushchev significa barro e Eisenhower significa ferro. Os dois principais líderes do mundo, os dois dedões dos pés de ferro e barro, estavam lado a lado. Estamos no final de tudo.
80 no versículo 4 está a pergunta: quem poderá batalhar contra a besta? Hoje em dia há alguns grandes nomes no mundo. Há algumas nações poderosas, porém, neste instante Roma está se preparando. O Papa está no assento de direção. E seu poder está aumentando. Ninguém pode fazer guerra contra ele. 81 no verso 6, e abriu sua boca em blasfêmias, ensinando em lugar da doutrina os pensamentos de homens obstinados, exaltados, amantes dos prazeres, tendo a forma de piedade e negando a eficácia dela. Ele blasfema o nome de Deus, mudando este nome para títulos e recusando fazer de outro modo. 82 o versículo 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Perseguição, morte ao verdadeiro crente e tudo em nome do Senhor a fim de que o nome de Deus seja blasfemado, assim como é na Rússia, por causa do que a religião católica fez lá. 83 verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o adoraram. 84 Graças a Deus que as ovelhas não o adoram. Todos menos os eleitos serão enganados. Eles não serão enganados, porque eles ouvem a voz do pastor e o seguem. 85 Pois bem, vejam isto, o que temos tentado mostrar-lhes. Esta semente da morte que começou na primeira era, esta semente de organização, tem finalmente crescido e se tornado na árvore na qual toda espécie de aves mundas estão alojadas. A despeito de suas afirmações de que ela é a doadora da vida, ela é a doadora de morte. Seu fruto é morte. Aqueles que têm compartilhado dela estão mortos. Este poderoso sistema mundial de igreja que ilude o mundo que nela se encontra a salvação física e espiritual engana e destrói as multidões. Mas não somente ela é morte personificada, mas a carcaça desta criatura morte será ela própria elevada à morte com a morte que está no lago de fogo. Oh, estes homens perceberão qual será o seu fim permanecendo nela. Sai dela, porque morrereis. Uma admoestação final. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 23. 86 Deus olha ao coração. Isso nunca tem mudado, tampouco mudará jamais. Aqui, como através de todas as eras há dois grupos, ambos proclamando sua revelação de Deus e sua relação com Deus. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2, 19. 87 O Senhor sonda os rins. A palavra sonda significa seguir as pegadas ou seguir após. Deus segue as pegadas de nossos pensamentos, rins. Ele sabe o que há em nossos corações. Ele vê as nossas obras que são uma manifestação definida do que vai dentro de nós. É de nossos corações que procede a justiça ou a injustiça. Nossos motivos, propósitos, todos são conhecidos dele, pois ele observa cada ação nossa. E cada ação, cada palavra, será levada a julgamento quando for dado o relato de nossas vidas. Não havia nenhum temor de Deus na falsa vinha e eles pagarão caro. Porque todos os que invocam o seu nome, devem viver como convém aos santos. Pode ser que enganaremos as pessoas, mas nunca enganaremos ao Senhor. A promessa naqueles dias de trevas. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes retende-o até que eu venha. Apocalipse 2, 24 a 25. 88 Agora, antes de entrar na promessa, deixe-me mostrar-lhe de novo que a igreja, assim como o Espírito, fala dela neste livro, tem duas vinhas cujos galhos emaranhados a formam. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Eis aí. Ele está falando a dois grupos. Um tem a doutrina, o outro não tem. Ei-los, espalhados sobre as nações, cada um com suas doutrinas opondo ao outro. Um é de Deus, conhecendo suas profundezas. O outro é da Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. 89 Eu não porei sobre vós outra carga. A palavra para carga é peso ou pressão. A pressão das idades das trevas ou fazia vergar ou quebrava. Curvar ou morrer. Era a Inquisição, o poder do império sustentando a adoração satânica. Organizem-se ou serão mortos. Cada era teve suas pressões. Por exemplo, uma grande carga da última era a pressão dos ricos,
vida superficial e tensões nervosas em uma era complexa que parecemos incapacitados de vivê-la. Esta quarta era parece ter sido uma carga especificada. Era enfrentar Roma, resistir pela palavra mesmo até a morte. 90 Eles não têm conhecido as profundezas de Satanás. Parece que este verso foi deixado de lado pelos comentaristas porque não foram capazes de calcular a qual doutrina ou quais experiências se refere esta frase. Verdadeiramente é simples saber a que se refere. Primeiramente vamos saber o que é a profundeza de Deus, e a vontade oposta será então verdadeiramente a profundeza de Satanás. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 a 19. 91 Agora, segundo estes versículos, quando um homem conhece a profundidade de Deus em sua vida, é uma verdadeira experiência pessoal do Espírito de Deus habitando nele, e sua mente é iluminada pela sabedoria e conhecimento de Deus através da palavra. Mas a profundidade de Satanás será que ele tentará destruir isto. Ele tentará como sempre tenta arranjar um substituto para esta realidade de Deus. Como ele fará isto? Ele tirará o conhecimento da verdade de Deus, destruirá a palavra para colocar a sua própria. Foi assim que Deus disse. Ele então substituirá o Cristo pessoal em nossos espíritos. Ele o fará, como levou Israel a fazer o mesmo, através de um ser humano reinando como rei ao invés de Deus. A experiência do novo nascimento será rejeitada a favor da filiação à igreja. As profundezas de Satanás têm entrado nesta era. E o fruto desta profundeza de Satanás, que é a mentira, o assassinato e os crimes horríveis, será o produto dela. As recompensas. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dá-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 26 a 29. 92 É ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras. É muito claro, segundo as palavras do Espírito quando se refere às obras, que o Senhor está tentando conseguir que os seus vejam sua opinião sobre as obras de justiça. 4 vezes menciona obras. E agora ele diz, que aquele que guardar suas obras fielmente até o fim receberá poder sobre as nações, e será um governador forte, capaz e inflexível que pode combater tão poderosamente em qualquer situação que até mesmo o mais perigoso inimigo será quebrado se for necessário. Sua demonstração de governo pelo poder será igual à do próprio Filho. Isto é maravilhosíssimo. Olhemos porém esta promessa à luz da era. A poderosa Roma com estado na retaguarda empregando reis e exércitos e legisladores, quebra e triunfa a todos perante ela. Ela tem matado milhões e anseia por matar milhões dos que não se curvarem a ela. Ela intolerantemente entroniza reis ou os destrona quando ela pode fazê-lo. Sim, sua interferência tem levado verdadeiramente as nações a caírem porque ela tem determinado destruir os eleitos de Deus. Suas obras são as obras do diabo, porque ela assassina e mente como ele fez. Mas vem um dia quando o Senhor vai dizer, traga estes meus inimigos perante mim, e os mate. Então, quando sua justa indignação cair sobre os blasfemos, será quando os justos estarão com o Senhor. Os justos vindo com ele em glória, destruirão aqueles que destroem a terra e massacram os santos de Deus. Esta será uma era de virar o rosto, de terrível angústia, mas vem um dia quando a verdade prevalecerá e quem resistirá em seu fogo e quem será salvo? Somente os redimidos do Senhor. 93 E dá-lhe a estrela da manhã. De acordo com Apocalipse 22 e 16, 2 Pedro 1:19, Jesus é a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. O Espírito está, pois, fazendo uma promessa aos eleitos da idade das trevas relativa a si mesmo e depois nas eras por vir. 94 Como já temos declarado, Jesus se identifica com os mensageiros de cada era. Eles recebem dele a revelação sobre a palavra para cada período. Esta revelação tira os eleitos de Deus do mundo e leva-os a uma completa união com Jesus Cristo.
Estes mensageiros são chamados estrelas porque eles são portadores de luz à noite. Assim, nas trevas do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. 95. Esta é a era das trevas. É especialmente constituída de trevas porque a palavra de Deus está escondida do povo. O conhecimento do Altíssimo tem cessado quase inteiramente. A morte tem vencido um vasto número de crentes, até os mais fortes são dizimados. As coisas de Deus estão na maré mais baixa nesta data, e parece que Satanás seguramente conquistaria o povo de Deus. 96. Se já houve um povo que necessitou de uma promessa abrangendo a terra onde não há noite, foi o povo da era das trevas. E por isso é que o Espírito está prometendo a estrela da manhã. Ele é a estrela principal, o próprio Jesus, que habita na luz da qual nenhum homem pode se aproximar. No reino futuro os iluminará pela sua própria presença. Ele não estará mais usando as estrelas, mensageiros, para dar luz nas trevas. Será Jesus, ele mesmo, falando com eles face a face quando ele dividir seu reino com eles. 97. É a estrela da manhã que é visível quando a luz do sol começa a brilhar. Quando o nosso sol, Jesus, vier, não haverá mais necessidade de mensageiros. Ele nos trará sua mensagem de ânimo, e como ele governa seu reino, e nós vivemos em sua presença, a luz da palavra se tornará mais e mais brilhante em nosso dia perfeito. 98. Que outra coisa podíamos desejar acima de Jesus? Não é ele o todo perfeito. 99. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ora vem, Senhor Deus, pelo teu Espírito, ouçamos tua verdade.